E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yoshin, que estava tendo sonhos estranhos com um peixe enorme. Sem entender o que estava acontecendo, ele apenas sai para seu trabalho, mas o que ele não sabia é que esse dia iria mudar sua vida completamente. Ele era o diretor executivo de uma grande empresa, sendo bastante respeitado, porém durante o seu percurso para um de seus compromissos ele acaba batendo em outro carro. Após isso, algumas pessoas o levam para outro local. Ao chegar, ele descobre que isso tudo foi armado pelo presidente Kongo, mesmo sendo um de seus colegas de maior confiança. Tudo isso porque ele tinha medo de Yoshin por ser muito inteligente e saber demais sobre os segredos que nunca devem vir à tona. Após escutar tudo, Yoshin jura que vai fazer ele pagar por tudo que está fazendo nesta traição. Após receber uma forte pancada na cabeça, eles jogam Yoshin na água com um de seus pés amarrado. Ele estava bastante triste por não dar atenção que devia para sua família e apenas trabalhar muito. E para sua surpresa, ele escuta uma voz estranha falando se ele gostaria de começar uma nova vida. Inicialmente ele acredita estar apenas alucinando, mas mesmo assim ele acaba aceitando essa oferta. No entanto, ele tinha que escolher um espécime de peixe antes. Como estava ficando sem tempo, essa voz escolhe aleatoriamente um deles. E após abrir seus olhos novamente, ele descobre que foi reencarnado como um robalo. Pouco tempo depois aparece um sistema diante dele onde ele tem que completar missões. E também ele consegue novas habilidades. Mesmo acreditando ser o mesmo sonho de antes, após sentir dor ele percebe que isso é sua nova realidade. Sem escolhas agora, Yoshin vai ter que trilhar um novo caminho. Agora sendo um peixe em busca de sobreviver a vários predadores neste imenso mar, mas com a ajuda desse sistema e o seu conhecimento, ele vai usar ao seu favor para ser capaz de descobrir o que está acontecendo para assim conseguir retornar à sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia por todos os lugares apareceu uma enorme quantidade de monstros. Este evento ficou chamado de calamidade. As armas modernas não tinham efeito contra os monstros. Por causa disso, a humanidade começou a entender como usar a magia. Com ela, a humanidade foi capaz de bater de frente contra essas criaturas. Essa batalha se estendeu por uma década. O nosso protagonista, conhecido como Ishikami, era a única pessoa capaz de salvar o mundo. Isso porque ele era o mais poderoso mago existente. E ele estava prestes a enfrentar o mais poderoso monstro da calamidade. Uma intensa batalha foi travada, porém nem mesmo Ishikami com sua magia avassaladora não conseguia derrotar esse monstro. Sem escolhas, ele decide usar sua magia mais poderosa mesmo que isso custe sua vida. Para sua sorte, ele consegue eliminar o chefe final. Com isso, ele acreditava que essa batalha tinha finalmente acabado, mas como ele usou toda a sua magia, ele acaba encontrando seu fim. No entanto, após abrir seus olhos novamente, ele fica surpreso por ainda estar vivo. Porém, após olhar seu rosto no espelho, ele percebe que estava totalmente diferente. Pouco tempo depois, ele descobre que reencarnou 50 anos no futuro em um mundo pacífico onde a magia estava bem fraca. Após retornar para a academia de magia, ele percebe que os magos são apenas relíquias do passado. E também existe uma classe onde os nobres são privilegiados, mas logo ele mostra seu poder derrotando alguns valentões facilmente, mesmo acreditando que iria viver uma vida pacífica. Com o passar do tempo, ele descobre um sinal de que a calamidade poderá retornar, e a partir deste momento, como o poder do grande sábio ainda é necessário, em um novo corpo ele vai ter que ficar mais forte do que antes para assim salvar toda a humanidade novamente. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Kamo, onde ele possuía a classe de necromante. Ele era uma pessoa lendária, sendo um dos 5 caçadores de classe de 3S do mundo. Porém, como ele viveu sua vida completa servindo como um cão de caça para uma corporação, ele acabou sendo severamente avaliado pelo público. Nas suas batalhas, mesmo estando bastante ferido, ou mesmo quando todos seus colegas são dizimados, ele sobrevivia. Com isso ficou conhecido como um monstro, sendo nomeado de Rei Imortal, mesmo todos acreditando que ele não seria capaz de sobreviver à Caverna da Morte, tendo que lutar sozinho contra uma guilda. Ele não desistiu e sobreviveu por 6 meses de uma longa batalha. E um dia ele decide lutar contra o quartel-general que ele trabalhava, que possui poderosos guerreiros, e com seu imenso poder e sua habilidade de necromância, ele consegue derrotar vários. Porém, quando o líder deles aparece, como Kamo usou bastante da sua mana, ele acaba sendo cercado. Mas mesmo assim ele não desistiu e continuou lutando contra todos. Porém, no final
final ele acabou morrendo. Com isso ele queria apenas descansar para sempre, porém para sua surpresa ele acorda em outro local com algumas pessoas chamando ele de mestre, e logo ele descobre que reencarnou em um jovem gordo que possuía uma personalidade péssima. Pouco tempo depois acaba aparecendo um painel na sua frente mostrando seus status, como seu corpo foi alterado. Ele retornou para o nível 1, mas ele ainda possuía todas as suas habilidades principais do outro mundo. Após descobrir isso tudo, ele agora está decidido que vai recuperar seu poder completamente neste novo mundo, e ele vai usar sua habilidade de necromância junto com as artes marciais deste mundo para alcançar todos seus objetivos, e aqueles que entrarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, um promotor da Coreia que investiga a corrupção, onde ele estava atrás de uma pessoa que tem o poder absoluto acima da lei, porém um dia ele acaba sendo morto e atirado ao mar. Com isso ele acreditava que ia chegar ao seu fim, mas logo após isso ele escuta a voz de uma pessoa chamando ele, e ele acaba se deparando com uma mulher onde ela fala que analisou sua vida, onde ele é um promotor que estava investigando uma pessoa, mas acabou sendo pego e morto. Com isso ela pergunta a ele se ele não tivesse morrido naquele momento ele poderia pegar seu inimigo e seria punido pela lei, e Kim fala que seria difícil, como ele é um tirano que controla a polícia mesmo com provas seria muito difícil. Com isso ela pergunta se ele ainda quer capturá-lo, e Kim fala que colocaria sua vida nisso para colocá-lo na prisão. Após esses eventos ela faz uma oferta a Kim onde ela vai deixá-lo vivo, porém ele deve capturá-lo, mas ela avisa se ele mudar rapidamente será morto igual um cachorro, onde ele deve se preparar lentamente e esperar o momento certo para pegá-lo. Após escutar tudo, Kim aceita a oferta e está decidido que vai mostrar para seu inimigo que o inferno existe. Com isso Kim acorda em uma sala de aula e logo ele descobre que reencarnou no passado, quando ainda era um estudante, e rapidamente ele corre para salvar seus pais que na sua outra vida eles tinham sido mortos em um acidente. Após chegar em casa e perceber que isso tudo não é um sonho agora, ele está decidido que vai trilhar um novo caminho para que seja capaz de capturar seu inimigo, mas antes disso ele tem que ficar mais forte, pois antes ele era fraco, mas agora é diferente. Com todas suas memórias da sua outra vida ele vai mudar tudo, e com isso cumprir a promessa que fez com a mulher que o salvou. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Roman, onde após uma grande guerra ele saiu vitorioso, porém o preço foi muito alto, muitos morreram. Tudo isso foi devido ao grande Airuti, onde após se mostrar ao Império alguns dias antes da guerra, causou destruição por razões desconhecidas, sendo o último dos 3 gigantes. Roman conseguiu derrotá-lo, porém por causa desse monstro metade do Império virou um cemitério. Esse monstro fala que não vai viver por muito tempo. Roman responde que ele vai para o lado dos amigos dele que morreram antes, onde um deles morreu por causa de um dragão vermelho temperamental e o outro foi selado pela eternidade por um velhote mago. Esse monstro também fala que os aliados de Roman foram eliminados com eles, onde devido a isso pessoas fortes como Roman não existem mais na Terra. Roman fala que ainda está vivo e é isso que importa, mas o monstro fala que a hora de Roman está chegando também. Esse ser também fala que se Roman percebesse suas habilidades mais cedo e colocasse mais esforço em seu treinamento, ele teria se tornado um obstáculo ainda maior para o desejo deles. Roman sabia que tinha vivido uma vida cheia de arrependimentos, porém esse ser fala que no final o mundo de Roman será engolido pela luz estelar e desaparecerá. Após Roman eliminar esse monstro, ele encontra seus colegas, porém estavam todos mortos. Ele não entendia o porquê nos gigantes, que conseguiram defender a aura mais forte do Império, o porquê sua espada foi a única que funcionou contra esses seres, onde se não fosse por isso, não teria como um soldado em treinamento ficar nas linhas de frente, e eles não teriam morrido. Em seguida ele escuta a voz de alguém e para sua surpresa ele se encontra com a comandante que ainda estava viva. Porém pouco tempo depois, vários gigantes aparecem. Sem escolhas a comandante decide passar o poder para Roman. Quando ele acreditava que tudo tinha acabado ele descobre que retornou para quando era uma criança de 10 anos. Com essa nova oportunidade ele vai consertar tudo e também se tornar ainda mais forte para dessa vez ser capaz de proteger todos.